Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Deus. Mais uma vez aqui, Pastor Fabiano Madeira. Eu quero deixar uma breve mensagem para aquelas pessoas que estão literalmente no fundo do poço. No fundo do poço. Você que não encontra mais saída. Você que já bateu em várias portas. As portas não se abrem. Peço que se inscreva em nosso canal e nós iremos mostrar, dar alguns apontamentos, mostrar ao longo das nossas postagens, mensagens que podem direcionar você a começar a sair do fundo do poço, começar a escalar desde o fundo desse poço, né? Você que talvez esteja trabalhando em como que eu poderia dizer, sem quebrar a política do canal do YouTube, você que se encontra trabalhando, por exemplo, na profissão mais antiga do mundo, né? Tem coisas que não pode falar aqui no canal. E talvez você não vejo tanto problema com relação a essa profissão, né? Não, na verdade não vejo, não tenho preconceito, e Jesus também não tinha, tanto que Maria Madalena andava, ela era próxima do Senhor Jesus. Jesus era próximo dela. E diz as Escrituras que ele a libertou da profissão mais antiga do mundo. E algo que a gente tem que pontuar é que hoje essa profissão, a profissão mais antiga do mundo, de certa forma ela está aqui no Brasil, em outros lugares também, meio que ou regulamentado, não estou totalmente atualizado, ou está regulamentado, caminhando para uma regulamentação. Mas de qualquer forma, as pessoas que fazem parte dessa profissão, seja homem ou mulher, adultos, eles estão sendo vistos de forma diferente pela sociedade, de forma mais receptiva. Eu, por exemplo, não tenho preconceitos, né? Não tenho esse tipo de preconceito. E não vejo problema algum essas pessoas participarem de reuniões onde eles podem ser tão impactados quanto aqueles que se dizem santos de Deus ou servos de Deus. Eu digo para você o seguinte:
esta igreja é uma igreja que nós vamos zelar para que não tenha condenação, nem críticas destrutivas, agressivas, intromissão e nem julgamento, né, com relação a esse tipo de coisa, com relação a essa profissão e a qualquer outra situação a qual o ser humano possa estar passando. Vamos nos esforçar nesse sentido. Enfim, a sua profissão, essa profissão não é o problema. O problema é que muitas das pessoas quero repetir, essa profissão não é problema. O problema é que muitas pessoas nessa profissão entraram nela devido traumas. Muitas das vezes na infância, na adolescência, na vida adulta, né? E muitas dessas pessoas que têm essa profissão levam uma vida um tanto triste. Não todas, é claro, não todos, mas muitos. Inclusive eu já pude comprovar de perto pessoas que precisam de um suporte, de uma palavra. E você me diz uma palavra? Você me diz uma palavra? Que palavra? Para que a gente precisa de palavra? E eu digo para você, é a palavra de Deus que está sustentando sua alma. E a sua alma está sustentando seu corpo, junto com a comida que você come. O pão é alimento para o corpo. A palavra é alimento para a alma. Se você não alimenta a sua alma com a palavra de Deus, você fica desalmado, desanimado, sem força para enfrentar os problemas. E aí que entra a fraqueza, a ansiedade, a depressão. Então está aí um bom motivo para você ouvir uma palavra, a palavra de Deus. Porque a alma de todo homem carece da palavra de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que te dê ânimo, força,
para finalizar, você que está no fundo do poço, nessa profissão, você que mora nas ruas, um mendigo, você que é dependente químico, você que tem pensamentos destrutivos, autodestrutivos, você que acha que tudo acabou, saiba que você tem um potencial muito grande a ser explorado por si mesmo. Você tem poder de voar mais alto do que os pássaros, mais alto do que os aviões. Claro, no sentido metafórico, fazendo uma analogia. Você que está numa situação difícil, no fundo do poço, não importa qual situação, pode ser no fundo do poço, o seu potencial é incomensurável. Não tem como medir. Não há como medir. Se você conhecesse esse potencial e eu enxergasse, assim como algumas vezes Deus me mostrou, você ficaria pasmo, perplexo. Existe saída. Existe força, ânimo para você sair do fundo desse poço. Ainda que sua força seja pequena nesse momento, mas ela tem potencial de aumentar, de alcançar níveis extraordinários. Então, o convite que eu faço a você é de ficar conosco aqui e começar a enfrentar
bem devagar os problemas que te jogaram no fundo do poço. Um a um por vez. Procure ajuda, orientação, inclusive de profissionais. E você vai ver que Deus realmente existe, está com você, por mais que você esteja sentindo dor e esteja chorando. Você vai descobrir que Ele sempre esteve junto a ti. Vale lembrar que a presença de Deus não é ausência de dor, não é ausência de momentos de tristeza e de sofrimento e de luta. Não, a vida é luta constante, é luta para todo mundo. Para quem está na presença de Deus e para quem... Bom, vamos aproveitar aqui e quebrar esse tabu, né? As pessoas, inclusive muitas igrejas evangélicas costumam dizer que quem está na igreja está na presença de Deus, quem está no mundo não está na presença de Deus. Eu não concordo com isso, com essa visão. Muitas igrejas evangélicas dizem quem está dentro da igreja, obedecendo a Bíblia, está na presença de Deus. Quem está no mundo está na presença do inimigo. Eu não concordo. Porque Deus ocupa tudo, todo espaço, todas as pessoas, todas as coisas, tudo que existe, tudo que a gente vê é aquilo que a gente não vê. Então, estando dentro da igreja ou fora dela, existe, até na pessoa mais perversa do mundo, existe nela uma partícula de Deus, uma parte que é de Deus, que é divina, até na pessoa mais perversa. Ainda que não se arrependa, mas se a pessoa é uma criatura de Deus, que nós somos criados por Deus, nós carregamos em nós a marca de Deus. Não só quem está dentro da igreja, mas quem está no mundo também carrega a marca. Só que eles não percebem e porque estão embriagados no pecado, em coisas erradas, em fazer o mal, não percebem que existe parte de Deus neles, que nós nascemos do Pai. E quem está dentro da igreja tem essa percepção e essa crença. Quem está no mundo não tem essa percepção, mas Deus está ali contemplando, porque os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Estão como chamas de fogo, contemplando bons e maus. A palavra de Deus diz que
Ele faz a chuva cair sobre bons e maus, sobre os dois. Isso aí por si só, somente essa passagem, já prova e comprova esse versículo da palavra da Bíblia, que Deus, Ele contempla tanto o que está dentro da igreja, o que está no mundo. O que está no mundo, muitas vezes vai acontecer alguma coisa ruim com ele, porque ele plantou algo ruim. Não, e muitas dessas vezes. Mas a vida é luta constante, é luta para todo mundo. E você que está no fundo do poço, vamos começar a subir, bem devagarinho. Existe um potencial gigantesco dentro de você. Seja você quem for. Eu falo um potencial gigantesco que pode e deve ser usado para o bem. Deixa Deus, deixa espaço para Deus. Começar a te mostrar esse potencial. Você tem valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. E aqui eu vou derrubar mais uma mentira. O Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem valor. Não só quem está dentro da igreja, mas se você está no mundo, o Espírito Santo de Deus se move em você também. Como que eu vou falar que não? Se Deus está em todo lugar. Deus não está preso dentro de um templo de 4 paredes. Deus, Ele ocupa tudo, todo espaço, cada partícula, cada molécula, cada embrião, cada partícula, cada molécula, cada célula, todo ser humano, todos os animais, toda espécie, todas as espécies e todo o universo, ou todo o multiverso, como dizem, né? Que agora não é universo mais, dizem que é multiverso, porque tem vários universos, né? Várias galáxias. Cientistas dizem tudo isso, tudo que existe é absurdamente é absurdamente impregnado da presença de Deus. Quem está no mundo, quem está lá fora também. Só que quem está lá fora talvez não vai acreditar que está com Deus. Porque um dia disseram para ele que quem está no mundo, quem está pulando carnaval, quem está em outras festas, boates e coisas desse tipo, fumando, bebendo, não está na presença de Deus. Discordo completamente, porque Deus ocupa tudo. Existem partículas de Deus em cada molécula e em cada célula do seu corpo e em todo o universo. Chegou hoje o dia de você começar a trabalhar no sentido de engatinhando bem devagarinho, com delicadeza, começar a subir para sair do fundo desse poço. Comece a dar os primeiros passos. Você já deve ter dado alguns.
fica conosco. Por aqui. E chegará o dia que você sairá para fora desse poço, seja o poço, o fundo do poço das dívidas, da bancarrota, da dor moral, da depressão, da ansiedade, dos surtos, das enfermidades. Chegará o dia que você sairá desse fundo de poço. Comece a nutrir a sua alma com a palavra de Deus. E aqui eu digo, palavra de Deus, sem fanatismo, sem radicalismo, sem peso colocado, inventado, ou peso de doutrina inventado e colocado nas costas dos fiéis. Sem fardos desnecessários. Chegou o grande dia de você começar a subir, a escalar para sair desse fundo de poço e desabrochar para o grande potencial que existe e sempre existiu dentro de você. E a palavra diz que Deus, Jeová, é Deus de já. Agora começa a sua vitória. Não se iluda, não é da noite para o dia. É um passo de cada vez. Mas a vitória é certa. A todos a paz do Senhor.